Muito bem, são 9h01, Rádio Guajuvira, Rádio da Comunidade, e nós estamos iniciando o nosso espaço político deste sábado, recebendo hoje... Rapaz, deixa eu tomar nota aqui. Vamos começar bem, né? Fred, o teu nome completo é Frederico, mas tem um outro nome, João. Toledo, Frederico Toledo, tá, agora sim, Frederico Toledo. Aí todo mundo me chama de Fred. De Fred, mesmo, né? É mais fácil, Fred. E a Luísa Jeske, né? Jesse. Luísa Jesse. Muito bem. Bom, eles representam o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e vão conversar conosco durante 1 hora, né? Não mais do que 1 hora, pode ser menos, mas não pode ser mais por causa da nossa programação, sobre as eleições municipais. Isso tudo foi acertado no dia 9 de março, no dia 6 de fevereiro, entre uma reunião entre o PDT, o PT e o PP, os três partidos aqui na rádio, onde as regras foram definidas, o sorteio da ordem foi feito pelos partidos, né, sem a participação da rádio, a gente só presenciou, e deu primeiro o PT, segundo o PP, hoje o PDT. Algumas regras vão ser seguidas, né, como foram seguidas com os outros dois partidos, e eu colocava antes e vou recolocar agora. As 10 questões, que não são perguntas, são assuntos, né? Que nós colocamos ao PT, nós também colocamos ao PP, as mesmas. E as mesmas serão colocadas hoje. Cada partido recebeu isso, né? Uma cópia. Então, nós vamos desenvolver a nossa conversa, seguindo também as normas do Conselho, né? Do Conselho Comunitário. Existem ali algumas regras sobre o bom andamento do nosso trabalho aqui, da nossa conversa. Luísa, você é presidente do partido? Ou não? Então vamos começar pelo presidente, né? Vamos seguir a hierarquia. Fred, bom dia, seja bem-vindo e muito obrigado por estar junto conosco, né? Obrigado pelo PDT ter participado da reunião e estar aqui hoje para conversar sobre eleições municipais. Bom dia, Biribinha. Sim, eu sou o presidente do partido, a Luísa é a vice, né? Então nós estamos aqui, presidente e vice hoje. Eu quero agradecer a oportunidade que o senhor está dando para o partido nosso, o PDT, né? Agradecer o pessoal seu aqui, né, que proporciona a rádio aqui, para a gente poder vir aqui, e aos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, né? Muito obrigado. Muito bem. Luísa, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã. Bom dia, Biribinha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guajuvira. Da mesma forma, né, como o Fred falou, é uma oportunidade que a rádio está dando aos partidos de colocar o que eles vão desenvolver, como vai ser as próximas eleições. E a gente agradece, né, imensamente essa iniciativa da rádio de proporcionar esse momento para os nossos munícipes acompanhar um pouquinho de como cada partido está fazendo ou desenvolvendo o que será, né, no próximo dia 6 de outubro, nas urnas, onde será escolhido o nosso próximo prefeito, Dr. Maurício Cardoso. Muito bem. Bom, eu vou esclarecer o seguinte, eu vou colocar as questões, né? E a exemplo do que eu fiz com os outros dois partidos, eu vou fazer hoje. Eu não vou, dentro da resposta de vocês, interferir com uma outra pergunta, né? Eu só vou me manifestar nessas questões que estão escritas. E, lógico, aqui temos algumas questões que vocês respondendo uma, já estão respondendo pelo menos uma parte de uma seguinte, lá na frente tem isso. Mas mesmo assim vocês terão o espaço para aquela questão, tá? Então, e também assim, eu vou fazer a primeira, né? Colocar a primeira questão e vocês, entre vocês, ver quem responde. Eu também não vou pedir, Luísa, é para ti a pergunta, ou Fred, é para você a questão, certo? Vocês têm a liberdade. Então, a primeira questão é a seguinte. Para as eleições municipais de 2024, o PDT terá candidato a prefeito? Vocês podem nos fornecer um ou mais nomes dos possíveis candidatos? Sim, Biribinha, vamos ter candidatos, sim. A princípio é a Luísa, a nossa pré-candidata, mas vai depender, porque é só em agosto que a gente vai fazer
o registro, né? Mas, por enquanto, nós temos o nome da Luísa e tem outros nomes que a gente pode também colocar como candidato, mas a gente está fortalecendo o nome da Luísa e, claro, o partido é que vai decidir, né? Mas, a princípio, é a Luísa, nossa candidata a prefeita. Luísa? Isso, Biribinha. Quando a gente vendo muitas ações que acontecem no município, a gente buscou organizar, então, o partido do PDT, que estava adormecido, estava quase que terminando no município. E, então, eu, juntamente com outras pessoas, reorganizamos o partido com o apoio da nossa regional, do prefeito Jonas de Horizontina, de outros prefeitos da região, do Gelson Filipim, que é o nosso coordenador, e todos os demais integrantes da regional, os nossos deputados também estão nos apoiando, e a gente resolveu, então, colocar o nome à disposição como pré-candidata para que Dr. Maurício Cardoso tenha, nas próximas eleições, mais que um candidato. A gente acha importante que isso aconteça para que o município se desenvolva, porque muitos anos já Dr. Maurício Cardoso vem tendo candidatura única ou consenso. E está na hora, nós estamos avaliando e chegamos a essa conclusão que está na hora de oferecer para a comunidade mais de um nome. E aí o eleitor, o munícipe, vai decidir em quem ele quer votar. Então, essa é a principal razão que o PDT está oferecendo, né, mais de um nome para concorrer. E é essa, então, a principal razão de a gente se colocar à disposição. Muito bem. Segunda questão. Será apenas candidata a prefeito ou também a vice, nesse caso, sendo chapa pura? Não, Biribinha, a gente conversou bastante e temos conversado com outros partidos também, né? Já conversamos com o PT, chapa pura não. Nós não temos a pretensão, Biribinha, de governar sozinhos. Eu acho que ninguém consegue. Se acontecer de alguém conseguir governar sozinho, é bem difícil. Existem muitas pessoas boas nos outros partidos também. Não vou citar os outros partidos aqui, porque, né? Mas existem muitas pessoas boas dentro de Maurício Cardoso, dentro de outros partidos, que podem contribuir para poder melhorar o município. Então, assim, a gente ter a pretensão, né, Luísa, de falar assim, só nós, que o PDT que tem nome, que tem, né, que consegue, não. Isso a gente não, a gente acredita no coletivo. A gente acha que sozinhos a gente não vai dar conta. A gente quer que os outros partidos também participem, né? E a gente já tem conversado um pouco com o PT. Já está bem adiantada a conversa e a gente está procurando, vamos ver, né, se o Republicanos vai se fundar. A gente não sabe ainda se o Republicanos vai fundar, mas a gente quer conversar também com o Republicanos, caso eles venham a fundar o partido aqui no município, né? Aí tem que aguardar a eles para a gente poder fazer uma coligação boa para poder governar o município. Nós não temos, como o Fred falou, uma pretensão assim, né, que tem que ser o PDT na cabeça. Hoje eu sou pré-candidata, né, e em conversa com o PT, a gente já traçou alguns objetivos. E isso tudo ainda vai ser definido, né? Hoje, a gente tem no município 3 partidos só que estão registrados lá no TRE. E a gente está vendo também, né? Que agora, nesse mês de março, vai se definir
Quem não se filiar agora já não vai poder ser candidato mais. Então, a gente está aguardando, estamos fazendo as nossas negociações também, e a gente quer ver, né, no decorrer agora do mês de abril, maio, como que vai andar. Mas, com certeza, a gente vai se unir a algum outro partido também. Pois é, nessa questão aí vocês já entraram na resposta do item número 3, né? Aquilo que eu falei lá no início, mas ó, o item número 3 seria o seguinte, o PDT está aberto a negociações para a composição na chapa majoritária, a questão está aí, vocês ainda têm o espaço para falar sobre o assunto. Né? Sim, a gente está aberto a negociações, sim. Como a gente disse, não é sozinho que se governa, é um conjunto. Os outros partidos têm muito a contribuir e nós também temos um pouquinho para contribuir. Então, se a gente juntar as cabeças, as pessoas que querem fazer o município crescer, a gente vai conseguir fazer o município crescer. Hoje, o PDT está governando, tá, né, na frente de 6 municípios aqui da nossa região. Então, a gente está crescendo. Cada ano o PDT está crescendo um pouquinho mais. Estamos com 6 prefeitos e 3 vice aqui na nossa região. De 20 municípios, né? De 20 municípios da fronteira noroeste, 6 são do PDT. Então, nós temos uma porcentagem boa de prefeitos já eleitos. O Cunha aqui em Horizontina, o Jonas em Tucunduva, Tuparendi, e tem... Nova Candelária. E tem várias cidades, né, que o PDT está presente, né? Então, a gente quer trazer... A gente reformulou o PDT, procurou as pessoas antigas do partido, né? Muitas dessas pessoas que fundaram o partido há 30 anos atrás, elas não querem participar mais do processo eleitoral, né? É o que eu sempre falo para todo mundo. Quando você fala em política, o cara pula 2 pés, pula do chão. Não quero saber de política. Mas o problema, Biribinha, não é a política. Se você fala de política, todo mundo vai te ouvir. Sabe qual que é o problema hoje em dia? É que estão falando de políticos. Posso dar um exemplo, Biribinha? Eu não vou xingar ninguém, né? O exemplo ali, Lula e Bolsonaro. Então, estão falando de Lula e Bolsonaro. Então, quando você fala de Lula e Bolsonaro, dando um exemplo para o senhor, você está falando de políticos. E a política, ela não é para falar de políticos, é para falar de política. O que é isso? Como que vai trazer a energia aqui para essa rua, como que vai trazer o saneamento para esse bairro, como que a gente vai fazer um asfalto. Isso é política. Isso que é gostoso da política. É você decidir como que as coisas vão ser elaboradas dentro aqui do município. E o problema das pessoas não gostar de política é porque a gente está falando de políticos. E a gente não deve falar de políticos, a gente tem que falar de políticas. Eu penso assim, né? Certo? Certo. Bom, estamos entrando em questões, mas vamos em frente. O PDT também já foi colocado, mas vocês têm o espaço. O PDT abre mão da cabeça de chapa para uma composição na majoritária? Sim. Sim, tudo vai depender, né, do processo agora, de como que vai ir as negociações, mas a gente abre mão sim, né, e não tendo um acerto, então, com nenhum partido, então a gente lança a minha candidatura. Mas nós estamos abertos a negociações, né, porque queremos um Dr. Maurício Cardoso melhor. Não digo que não está bom, mas tem muito a melhorar. E, de repente, outras pessoas, outras ideias, outras visões podem fazer a diferença. Porque quando a administração se acomoda, né, fica muito fácil. Fica muito fácil governar aonde não tem oposição. E a gente quer, então, trazer novas ideias, novas ações, novos projetos
para que Maurício Cardoso se desenvolva em áreas que, de repente, estão esquecidas, né? Tem muita coisa que está deixando a desejar. Então, essa é a nossa meta. Quer falar sobre isso, senhor Fred? Não, a gente abre mão, sim, da cabeça de chapa, se for o caso, se tiver um nome melhor, a gente já tem conversado com o Guilherme, igual a gente explicou para o senhor, né? Mas pode surgir outros nomes aí até agosto. Então, ainda temos aí um tempo ainda para conversar, né, com os outros partidos, para poder definir um nome que possa representar, que possa ir para a candidatura e representar o município, né? Mas nós temos a ideia de lançar candidato. Isso é uma ideia do PDT e já tem formulado junto com o PT também quer lançar. É um apoio. Vamos ver se o PT lançar, nós não vamos lançar. Se nós lançar, o PT não vai lançar. Então, a gente tem um apoio ali do PT que a gente vai lançar junto uma candidatura. Tá. Nós temos ainda uma questão com relação à majoritária, né? Vocês já responderam também, mas a questão está aí, tem mais um espaçozinho para colocar. Existe alguma negociação com outra agremiação? Vocês já responderam, mas podem reforçar. Não, é isso mesmo. A gente já negociou, já está conversando bastante com o PT, o pessoal do PT, e estamos aguardando aí, né, conversar com republicanos. Mas vamos aguardar, né, Luísa? Porque o partido não está formado ainda, né? Mas eles estão, a gente conversou com eles já na rua aí, eles estão correndo atrás e espero que dê certo. Eu acho que quanto mais agremiação tiver, é melhor para o município. E isso reforça a democracia, né? A gente quer assim, né, que quem seja o candidato seja alguém que esteja disposto a trabalhar por Dr. Maurício Cardoso. Uma pessoa que tenha pelo menos um pouco de preparo, né? Que seja uma pessoa coerente com as ações que vai desenvolver, porque falar é fácil. Falar qualquer um fala. Criticar qualquer um critica. Mas fazer, aí fica bem difícil. E nos dias atuais, é muito difícil você manter um partido político, né? Os partidos dão trabalho, tem custos, e eu acho que esse foi um dos principais motivos que o Dr. Maurício Cardoso está com poucos partidos. Porque as pessoas, ninguém mais quer se doar, porque você tem que se doar para um partido. Você tem que ir atrás, tem que buscar, tem que participar. E o tempo das pessoas é muito corrido, todo mundo tem seu trabalho, seus afazeres, e às vezes participar, como o Fred falou, da política, não das pessoas, né? Isso dá um desgaste muito grande, né? Porque falar, todo mundo fala, e falam bastante, mas a gente precisa fazer, buscar, organizar, porque sem organização nada acontece. Isso aí. Muito bem. Passamos a parte do Executivo, vamos ao Legislativo. Para a Câmara de Vereadores, pretende lançar quantos candidatos e destes quantas mulheres? Vamos lá. Biribinha, é igual eu te falei, né? Pelas pessoas não estarem discutindo hoje sobre políticos, acaba que as mulheres não querem entrar na política. Então, eu acho que a gente tem que voltar ao tema e começar a discutir com as mulheres sobre as políticas, porque a mulher já é política há bastante tempo, né? Dentro de casa, né? O Frederico, faz isso. Frederico, conserta isso aqui. Frederico, leva o lixo para fora. Frederico, tá tendo goteira na casa. Então, ali já é política.
Só que é uma política de uma casa, né? Da nossa residência ali, né? Mas a gente quer trazer a mulher para a política mesmo, né? Igual eu te falei, como é que a gente vai fazer para trazer aqui uma rede pluvial para essa rua, sendo que já tem um asfalto, né? Como é que a gente vai trazer iluminação? Como é que a gente vai trazer benefício aqui? Como é que a gente vai melhorar a saúde? Isso é política, né? E isso é que é bonito, isso que é importante. Aí se a gente convencer as mulheres de que elas já elas já decidem dentro de casa muita coisa com o marido e com os filhos, e isso é política, se a gente convencer elas que elas fazer o mesmo que elas fazem nas casas dela e fazer na política, elas ganham o mundo, porque elas são a maioria hoje no Brasil, né? As mulheres são a maioria, infelizmente, né? É a minoria na política. Então eu acho que elas não se envolvem tanto porque a gente fica falando sobre políticos. E, na verdade, se a gente falasse sobre política, eu acho que elas dariam até uma aula em nós. Acho que seria até melhor do que nós na política, para te falar a verdade. Luísa? A gente já tem alguns nomes, né, que já estão... hoje ainda não é o momento da gente abrir, né? A gente não vai falar nomes por enquanto, mas já estamos trabalhando. Temos já algumas mulheres, já temos até 2 que já estão definidas, né? E temos também homens, né, que vão ser candidatos. E a gente quer trabalhar para colocar os 10 candidatos que nós temos direito de colocar. Porque a gente sabe que o PDT, com certeza, vai colocar um representante na Câmara. Isso está praticamente certo, né? Que uma cadeira é nossa. E a gente vai buscar um trabalho em conjunto, um trabalho com dignidade, com respeito. E, se o povo assim quiser, se o povo, no dia 6 de outubro, resolver dar uma oportunidade para o PDT, porque os nomes que nós vamos trazer são nomes de pessoas com capacidade. Com capacidade e que irão, juntamente com o prefeito e o vice, né, trabalhar para que o Dr. Maurício Cardoso se desenvolva. Porque a renovação é a nossa bandeira. O PDT vem, nessas eleições de 2024, para renovar Dr. Maurício Cardoso. A nossa bandeira é uma bandeira trabalhista, é uma bandeira do Brizola, é uma bandeira que sempre se preocupou com o desenvolvimento, com a democracia, com uma qualidade de vida que a gente vê que em alguns municípios não acontece. A corrupção, o jeito de governar, buscando muitas vezes interesses próprios ou interesses que não são... obscuros, né? Que não são pela população em geral. Então, ouvir as comunidades, ouvir as pessoas, trazer um fortalecimento ainda maior para o município. Ontem mesmo, Biribinha, nós estávamos ali em Tucunduva, o prefeito Jonas, e ele ia anunciar os candidatos a vereador e ele, né? A reeleição, né? Aí ele anunciou 3 mulheres e tinha mais 2 que não pôde comparecer, ou seja, 5. Aí eu falei, mas aqui vai ser 5 mulheres e 5 homens de candidato? Ele, sim, aqui vai ser, esse ano nós conseguimos colocar 5 mulheres e 5 homens como candidato. Mas foi uma maravilha, né? Porque se a gente conseguisse fazer isso em Maurício Cardoso também, seria uma maravilha. Porque, igual eu te disse, as mulheres são a maioria. E a maioria aqui em Maurício Cardoso também. E se a gente trazesse as mulheres para a política, e não só no nosso partido, mas em todos os partidos, né? Eu acho que a política seria bem melhor.
Eu acho que a mulher tem um poder de decisão melhor, maior, mais definido e consegue atingir mais pessoas do que nós, homens, vamos dizer assim. Temos candidato, temos pessoas definido, eu acho que já tem 4, né, Luísa? 2 homens e 2 mulheres, mas a gente está correndo atrás para conseguir aí as 10 vagas. Inclusive, quem quiser vir para o PDT e ser candidato, ainda tem vaga, né, Luísa? Sim. Aí pode vir que a gente está aberto para poder dar suporte para essa pessoa para poder concorrer a vereador aqui no município. Bom, vocês já responderam a questão seguinte, mas ainda tem um espaço, né? Porque a seguinte seria se já existem alguns nomes confirmados e quem. A Luísa disse que não quer responder as 2 mulheres, mas vocês têm o espaço ainda para falar sobre o assunto. Eu sou pré-candidato. A gente não queria falar, né, Luísa? Mas eu sou pré-candidato a vereador. Eu acho que pode falar, né? A legislação permite, né? Eu não estou pedindo voto, né? Então eu sou pré-candidato a vereador. E tem outros nomes que pediram para não falar, né? A gente conversou pedindo autorização, mas eles disseram, não, por enquanto, Fred, vamos aguardar um pouco mais e posteriormente a gente anuncia. Aí a gente respeitou, né? Tem que respeitar todo mundo, né? Tem muita conversa, né? O pessoal fala. E eu acho que tá certo. Tem que falar mesmo. Tem que falar para as pessoas já ir analisando, né? Vendo, será que vai, será que não vai? Porque no momento se dá uma surpresa, né? Quando é surpresa, assim, as pessoas às vezes, agora já me comprometi, poderia te apoiar. Então, eu acho que quem vai ser candidato já deveria se expor, né? Expor o seu nome, colocar para a comunidade avaliar. Se você não gosta da pessoa, você vai dizer, não vai fazer 10 votos. Mas, depois, na hora de estar lá sentado na cadeira de vereador e ter que decidir, às vezes seria uma pessoa que seria um bom vereador, uma boa vereadora. E eu acho que a renovação é importante. Precisamos renovar, precisamos trazer nomes novos, nomes que se identificam com a política, com o trabalhismo. E como o Fred falou, o PDT está aberto, ainda temos 2 semanas de filiações. Quem se sentir com vontade ou se sentir que precisa ajudar, né? Que quer ajudar. Que quer ajudar o município, Isso. Né? A gente está aberto, né? Então, na próxima, a gente sabe que daqui um mês, 2 meses, vai ter uma outra rodada de conversa, de repente, né? Se a rádio, ou já quando for lançado os candidatos, e aí, então, a gente poderá colocar os nomes abertamente, né? Hoje ainda é cedo e a gente vai aguardar, então, mais um pouquinho para falar quem serão, então, os candidatos do PDT. Mas que vai ter candidato, vai ter. E, se tudo der certo, vai ser as 10 vagas que nós temos direito. Muito bem, eu só queria colocar com relação aos espaços, né? Que esse espaço aqui, sim, foi feito fora da legislação, que ainda não contempla, mas a gente já foi comunicado pelo cartório eleitoral, né, que daqui uns dias nós teremos uma reunião, todas as emissoras, rádios, jornais, aí nós passaremos a seguir a legislação eleitoral. Se for possível, né, a disponibilidade de espaços, não tem problema nenhum. A partir do momento que nós recebermos as ordens, aí é de acordo com a legislação eleitoral, tá? Bom, essa aqui agora é mais esticada, essa perguntinha aqui, mas em todo caso, vamos lá, né? Caso o seu partido, no caso de vocês dois aqui, o PDT, seja o vencedor para prefeito,
vocês poderiam expor algum planejamento que não tem nada a ver com o plano de governo, que é outra coisa depois, né? Para as mais diversas áreas, como saúde, educação, obras, agricultura, ação social, esporte, cultura, indústria e comércio, relacionamento com a comunidade. Vocês podem detalhar uma por uma, vocês têm... Olha, se vocês quiserem só ocupar isso aí, vocês têm 29 minutos, mas depois temos mais uma questão ainda, tá? Podem detalhar como vocês quiserem. Tá, Biribinha, obrigado. Então, planejamento, caso nós vençamos para prefeito, certo? Certo. Eu, antes de responder aqui, eu queria dizer assim, Biribinha, que aqui nós não estamos... porque essas duas últimas perguntas são muito bem formuladas, tá? A gente tentou responder aqui o máximo que a gente conseguiu responder. São bem formuladas e eu não queria transparecer, Biribinha, que a gente está atacando a atual administração. Se por acaso alguém entender que nós estamos atacando a atual administração, eu peço desculpas aqui, que a intenção nossa não é essa, tá? É que são perguntas delicadas, né? Qual o planejamento caso a gente seja prefeito, né, Luísa? Então, acaba que tem algumas coisas que a gente faria diferente e tem coisas também que a gente faria igual, que está dando certo. Então, o que está dando certo a gente continuaria, né? E o que está dando errado a gente modificaria. Então, vai parecer que a gente está atacando, mas na verdade não é essa a nossa intenção, tá, Biribinha? Eu quero deixar bem claro aqui que nós estamos só expondo o nosso planejamento caso a Luísa seja prefeita. Esse é o ponto de vista. Por exemplo, para a saúde. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que a população espera de um posto de saúde. É o médico e remédio. Se a gente tem médico e remédio, né, a população ela vai ficar super feliz com o posto de saúde, porque ninguém quer procurar o posto de saúde por nada. A gente procura porque precisa. A gente procura porque a gente adquire uma moléstia, uma doença, alguma coisa que tem a necessidade de ir lá, né, para descobrir o que é, né? Algumas coisas a gente descobre em casa, uma dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça, tá, vou tomar um Anador. Você já resolve ali em casa mesmo, né? Não precisa ali no posto de saúde. Mas tem muitas doenças que precisa de um médico atestar, precisa do médico passar, né? E uma das coisas que a gente vai priorizar dentro da saúde é médico e remédio. Por quê? Porque é isso que a população quer. A população quer médico e remédio. Sobre a saúde, uma das coisas que a gente faria, se a gente fosse eleito a partir do dia 1º de janeiro, Biribinha, era não cobrar da população mais exames e consultas. Isso a gente não faria. A gente ia modificar isso aí para não cobrar da população isso mais. Ampliar o atendimento do posto de saúde, oferecendo um melhor atendimento para a população. Talvez mudar alguns horários ou trazer mais um profissional diferente, tipo um ginecologista ou uma área, porque aqui os médicos nós temos, a prefeitura pede o clínico geral. Tá certo, é o posto de saúde, então vai vir um clínico geral. As especialidades não tem aqui no município, são todas fora. Então tem que levar para a BOC, tem que levar para Santa Rosa, e aí vai. E nós queremos identificar quais os problemas maiores da área da saúde e tentar resolver eles para poder não ir muito fora do município e resolver aqui o problema. Acho que é por aí, né, Luísa? Uhum. Isso. Então, se o povo tem um atendimento, né? Se o município tem um atendimento de qualidade, né? Quando eu digo qualidade, eu falo assim, você chegar e ser atendido. Não ficar
3, 4 horas esperando, né, como está acontecendo, para, às vezes, 5 minutos, né? Então, ampliar o atendimento. O atendimento tem que ser ampliado, né? Porque você, num município como o nosso, não ter, às 7 horas da noite já não ter mais atendimento, fica um pouquinho complicado, né? Então, a gente vai ampliar esse atendimento e vamos escutar também a população, né? Trazer pessoas com uma visão sobre saúde um pouquinho mais ampliada, né, para desenvolver esse atendimento, ver o que pode ser feito diferente. Com os dentistas também, teremos que fazer um pouquinho diferente, né, porque não adianta você estar pagando profissionais para ficar sentado o dia inteiro. Então, a gente precisa fazer um pouquinho, mudar algumas ações para que a saúde ofereça mais satisfação à população. Na educação, por exemplo, Biribinha, os alunos, a gente tem uma ideia assim. Já tem a grade curricular que a escola oferece, mas a gente ia reforçar 3 pontos, se nós fôssemos eleitos prefeito, né? Nós íamos reforçar 3 pontos para melhorar esses alunos, que seria esporte, informática e línguas. Por que línguas? A gente poderia oferecer 3 línguas diferentes aqui, porque nós estamos com divisa com a Argentina, que fala espanhol. Nós temos aqui uma migração aqui para o município do pessoal da Alemanha, então as comunidades alemãs. Então, poderia oferecer o alemão, o espanhol e, além disso, o inglês, né, que já é oferecido, né? Então, eu acho que ampliar um pouco ali para o alemão e para o espanhol seria bastante interessante por causa da nossa divisa e por causa da cultura de Maurício Cardoso, né? A área de informática não seria apenas ligar e desligar um computador. Eu acho que daria ali nos 4 anos, do 6º ao 9º ano, o aluno sair dali, ele sabendo mexer no pacote Office completo, em alguns programas já. Então, quando ele saísse do 9º ano, ele já teria ali um curso de digitação, porque a própria escola poderia oferecer um curso de digitação, que eu fiz curso de digitação na máquina de datilografia, em 92, né? Não, 92. O senhor também, né? E depois eu fui para o teclado também, né? Em 93 já lançou o Windows 3.1, eu fui para o teclado. E isso, até hoje eu digito bem, porque eu aprendi há bastante tempo e isso a gente nunca perde, a digitação, né? Então, eu acho que, por exemplo, você tendo ali na escola, reforçando a parte de digitação, o pacote Office ou outros programas, que eu estou citando que esses dois aplicativos são bastante comuns na nossa vida, né? O Word e o Excel, né? Mas que esse aluno ali do 6º ao 9º ano, ele aprenda bastante ali de Word, Excel e essas coisas. E o esporte, tem uma dezena de esportes, né? Mas a gente sabe que a maioria quer o futebol, mas existe o vôlei, o basquete, o atletismo, existem diversos esportes. Então, a gente ia incentivar a garotada a buscar esses outros esportes, e quando ele terminasse o 9º ano ali, a ideia seria que ele seria, não seria profissional, mas seria um semi-profissional, né? Essa é a ideia para educação. Obras, a gente incentivaria, apesar que não faz parte do executivo, né? A gente incentivaria ali a Câmara a construir seu próprio prédio, se a gente fosse prefeito. Nós teria total apoio da administração para que a Câmara construísse sua própria sede, né? Tem algumas questões ali de obras que a gente já discutiu, que são bem complexas,
que daria para fazer, mas eu precisaria de um tempo bem grande para te explicar tudo, né? Asfaltar as principais vias do município, como, por exemplo, para o Londeiro, para o Porto Santo Antônio e para a Ilha do Chafariz, e outras vias também, que só essas 3 vias aí já é quase 60 quilômetros. E tem outras formas de fazer asfalto. Teríamos dificuldade para fazer os 60 quilômetros de asfalto, porque hoje é mais de 1 milhão o quilômetro, né? Mas tem outras formas de você diminuir esse valor para poder chegar ao asfalto nessas comunidades. Tem outras formas. A gente tem pensado isso, outras prefeituras têm feito, né? Por exemplo, ali Horizontina, o Jonas já iniciou ali a produção do próprio asfalto, da usina de asfalto, né? E a gente vê que é viável. E o asfalto se torna bem mais barato produzindo o próprio asfalto no município, né? Da agricultura, a gente pretende trazer tecnologia para o agricultor. Mas não é... A tecnologia que eu digo é a gente incentivar mais a trazer, por exemplo, uma melhor forma de jogar o veneno nas plantações, de plantio, que a nossa base aqui em Maurício Cardoso é a agricultura. E o mais forte nosso é a agricultura. E o que está faltando muito nas colônias, para o agricultor, é as tecnologias que existem e que nós não temos aqui no município. Então, nós incentivaríamos o agricultor e até, se fosse o caso, talvez algumas máquinas, até a prefeitura compraria para poder emprestar para o agricultor, para poder incentivar mais aquele agricultor a produzir mais, né? A gente tem tecnologias para produzir mais através dos órgãos federais e estaduais. A assistência social, Biribinha, nós temos um problema congênito, que tem muitas pessoas que, infelizmente, né, por algum motivo, estão envolvidas em drogas aqui no município, né? E a nossa ideia é fazer com que essas pessoas, tratar essas pessoas, né? Eu tenho dentro da minha família pessoa que se recuperou, ficou 9 meses em tratamento, se recuperou, e hoje você olha para ele, é uma outra pessoa. Ele quis fazer o tratamento, ele quis melhorar e deu tudo certo. Graças a Deus, voltou para Maurício Cardoso, mora aqui, né? E é um exemplo de recuperação, é um exemplo para as outras pessoas que existe recuperação, existe formas de se recuperar. Mas se a prefeitura incentivar, se a prefeitura ajudar, fica melhor ainda, né? Então, acho que isso aí é um ponto importante da assistência social. Você queria falar, Luísa? Não, tem que o esporte, nós temos ali visto, por exemplo, ali tem uma garotada que tá ficando craque, já estão até participando, e tem até o filho de um amigo nosso que esse ano ele vai fazer um jogo lá se eu não estou enganado, acho que é na Espanha. Ele já está arrecadando um dinheiro aí para ir jogar na Espanha. E estuda aqui, na nossa escola municipal. Então, e ele é um bom jogador, e é uma criança. Não sei a idade, 9, 10 anos, mas é uma criança. E os pais estão fazendo, por exemplo, uma arrecadação para poder levar esse jovem lá para a Espanha para fazer o teste lá na Espanha. Eu acho que é a Espanha, se eu não estou enganado. O que nós queremos fazer no esporte? É incentivar o profissionalismo. Igual esse pai está fazendo sozinho, a arrecadação para profissionalizar o filho dele no esporte, no futebol, nesse caso, a gente poderia fazer no vôlei, que tem uma garota, eu vejo lá na praça, tem uma garotada boa jogando vôlei, os pré-adolescentes e os adolescentes, que eu acho fantástico.
eles irem para a praça jogar. Tem a galera do futebol, né, o pessoal do futebol. Mas não é a ideia do profissionalismo que eu digo aqui no esporte, não é assim, vamos montar um time para jogar um varziano. Não é isso. É profissionalizar aquele que tem um potencial e profissionalizar ele para ir para um time grande. Essa é a ideia, né? O que o município puder ajudar, nós vamos ajudar, né? Como plano de governo, alguma coisa assim, nós vamos poder estar ajudando, né? Indústria e comércio, Biribinha, fomentar a indústria do município. Nós temos que fomentar a indústria do município, temos que fomentar duas coisas, né? Nós temos que fomentar as indústrias que já existem aqui e o comércio que já existe aqui e fazer não só eles venderem aqui para o município, mas ajudar eles a crescer e vender para outros municípios também. E trazer empresas para cá, que é outra questão bem... A gente já tem um planejamento sobre isso, que demandaria muito tempo para a gente explanar sobre como trazer as indústrias para cá, mas a gente tem um projeto para isso, que é viável, que a gente conseguiria trazer pelo menos 1 ou 2 indústrias no próximo ano já, né? É bem complexo, é bem complicado, né? A gente sabe a dificuldade que é ali da área industrial, está aguardando as liberações, né, ambientais. A gente entende, né, que existem problemas e tem outras questões também para serem resolvidas, não é só questão ambiental, a gente sabe disso, mas resolvendo essas questões, e se não resolver esse ano, na próxima gestão, a gente procuraria dar prioridade nesse assunto para resolver essa questão da área ambiental, para realmente começar a implantação definitiva das indústrias e do comércio aqui em Maurício Cardoso. Um tema que você não colocou aqui, Biribinha, eu queria te pedir permissão, se o senhor autorizar, né? Era um tema que eu julgo ser importante. É falar do funcionalismo público. Pode ser? Pode, né? Tá bom, obrigado. Bom, a gente tem também planejamento para o funcionário público. Caso a gente fosse eleito, a gente ia aumentar o vale alimentação desse servidor. Hoje é um valor pequeno, comparado com outros municípios, então a gente daria um suporte maior aí no vale alimentação para o servidor público. Existem em torno de 60, 70 servidores que são concursados do ensino fundamental, igual eu sou vigia, né? Um dos planejamentos nossos é que nós aumentaríamos o salário desse servidor, que hoje ganha um salário mínimo de salário básico, R$20 acima do salário mínimo, né? O salário deles hoje é R$ 1.432, R$20 acima do salário mínimo. A gente aumentaria para 2 salários mínimos. Claro que hoje o município não pode pagar esse salário de uma vez. A gente faria isso escalonado, né? Gradativamente aumentando até chegar a 2 salários mínimos de salário básico para esses servidores. Então, isso nós faríamos na nossa administração. E esses servidores, os concursados do ensino fundamental, são os que mais trabalham, Biribinha. Eles trabalham 44 horas por semana, é a carga horária maior que eles têm. E detalhe, eles são serviço braçal. É o pessoal que limpa, é o pessoal que carrega. Esse pessoal é que a gente que tem que valorizar. É eles que fazem a limpeza da administração, a limpeza da escola, a limpeza das ruas do município. E hoje, eles ganhando R$20 acima do salário mínimo, é uma desvalorização. A nossa ideia é que eles ganhem 2 salários mínimos de salário básico para poder trabalharem melhor e poder dar um suporte de vida para a sua família melhor. E isso é um compromisso nosso, do partido. Caso a gente ganhe a eleição, a gente vai
fazer isso acontecer. E existem... A maioria dos servidores, eles trabalham 40 horas ou menos. A gente quer diminuir de 44 horas, quem trabalha 44 horas, diminuir para 40 horas. Esse pessoal, que é os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que trabalha também 44 horas, e todos os servidores do ensino fundamental. Eles trabalham 44 horas. E os servidores que fizeram o concurso para ensino médio, superior, é 40 horas ou menos. Então, qual que é a ideia? A gente colocar igual, todo mundo trabalhar 40 horas. Aí eu acho que seria bem justo para todo mundo, né, Luísa? Sim. Tem vários, né? Daria para ficar conversando o dia inteiro. 9 minutos. Isso. Daria para conversar o dia inteiro, ainda tem uma questão, né? Então, a gente não vai se alongar, porque teremos outras oportunidades. E o que a gente quer é melhorar o que não está satisfatório para a população, para os funcionários. Porque quando o funcionário é valorizado, quando o funcionário tem um salário digno, com certeza o seu rendimento será bem maior. Na educação, a gente tem uma estrutura boa, né? Os outros municípios também têm. Eu trabalho aqui, trabalho em Horizontina, a estrutura é muito boa, né? Se a gente vai olhar um município, vai olhar outro. Mas tem muito a melhorar. Na minha opinião, né? A valorização do profissional que está desempenhando o trabalho é o principal, que teria que fazer algumas adequações. Se você tem uma estrutura, se você tem pessoas ali trabalhando, o transporte escolar também tem muito a melhorar. Não está, na minha opinião, os veículos estão em precárias condições. Teria que melhorar muito. E entre outros, né, tem muita coisa para melhorar. E a gente vê que está passando um ano, está passando outro e continua tudo na mesma. Então, a gente quer fazer um estudo, quer fazer ouvir, porque vir e falar e não ouvir, né? Ouvir mais as pessoas, porque existem muitas reclamações. Então, a gente vai passar para a última pergunta ligeirinho, senão não vai dar tempo. Nós temos 7 minutos. A última é, para encerrar, o que é que o PDT faria de diferente da atual administração? Lógico, em cada área, não vai dar para vocês colocar em cada área, mas assim, num geral. Tá, eu vou falar de uma área só, que eu julgo ser bastante importante e pode causar um problema enorme para o município, Biribinha. É sobre o funcionário público, tá? A gente preparou aqui para responder todas as perguntas, mas como o tempo não vai dar, depois a gente responde. Mas pelo menos esse tema, Biribinha, é bastante importante. Só para quando faltar 1 minuto eu te faço um sinal. Tá bom. Vou tentar ser rápido aqui. O que nós faríamos de diferente da atual administração? Nós criaríamos a lei de aposentadoria especial para o servidor. Por quê? Hoje, isso na verdade era para regular uma lei federal, a lei da aposentadoria especial, lei federal, tem a lei estadual, lei da aposentadoria especial, porém, nós no município não temos a lei de aposentadoria especial municipal, né? Então, todo servidor que procura ali o município, trabalha 25 anos e requer aposentadoria especial, é negada. Aí ele entra na justiça. E esse é o problema. Nós temos, acho que 9 ou 10 servidores que entraram na justiça requerendo aposentadoria especial, né? 2 já ganharam, 1 já recebeu e tem mais outros para julgar. Se a gente for analisar quantos servidores têm direito à aposentadoria especial, seria em torno de uns 60 servidores. Agora, Biribinha, você imagina 60 servidores entrando na justiça requerendo aposentadoria especial. Só desses 10, fazendo um levantamento,
Só desses 10 servidores. Fazendo um levantamento, isso vai gerar uma despesa para o município de quase, aproximadamente ali, 1 milhão. O primeiro ganhou 78 mil. O segundo, que já está aposentado também, que conseguiu na justiça se aposentar o ano passado, vai ganhar aí, não vou falar número, mas é bastante também. Porque às vezes a pessoa não quer que fale, mas é bastante também. E tem mais gente que requereu aposentadoria especial, mas a doutora Kátia ainda não julgou, tá para ser julgado. Esse é um problema que a gente tem que resolver urgente, Biribinha. Urgente, do mais rápido possível. Porque senão vai se tornar um problema que depois o município não vai conseguir resolver. Só para contribuir também, né? O que a gente vai fará de diferente, então, será ampliar, né, o atendimento na saúde, dar autonomia para os secretários e diretores gerenciar a sua secretaria e a sua gestão financeira. É muito importante isso, porque o prefeito não tem que fazer tudo sozinho. Se ele tem secretário, se ele tem diretor, se ele tem uma equipe, essa equipe vai fazer o trabalho. Né? Não tem por que 2 pessoas, né, dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito, se uma prefeitura é um conjunto de pessoas que vão trabalhar. Então, isso também seria uma das nossas ações que a gente faria diferente. Isso? Isso. Bom, olha, vocês têm 2 minutos ainda. Tá bom. Eu agradeço, então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu agradeço a presença de vocês e agradeço a presença dos outros partidos também e deixo aí para vocês se despedirem, né? Dá mais 1 minuto para cada um. Tá bom. Biribinha, eu queria dizer assim, que nesse ano, eu queria agradecer você pela oportunidade, a sua equipe, tá? O pessoal que trabalha aqui, que proporcionou essa entrevista. Agradecer os ouvintes que estão nos ouvindo agora no momento, que tiveram a paciência de nos ouvir, né? E dizer para a população o seguinte, que nesse ano, quem irá escolher o prefeito será a população. Esse ano vai ser o povo, no voto, que irá escolher o seu prefeito. Isso eu quero deixar bem claro para a população. Através do voto de verdade. E não vai ser um partido político que vai escolher o nosso prefeito esse ano, não. Vai ser a população que vai escolher o nosso prefeito. Muito obrigado, Biribinha. Tá bom, muito obrigado, meu amigo Frederico, Frederico Toledo, né? Mais conhecido por Fred. Confesso que eu não sabia o teu nome completo. Tá bom, obrigado, Fred. Luísa. Eu também agradeço a oportunidade da rádio, de vocês em especial, né, que estão aqui junto com nós, e de toda a população mauricense e demais que estão nos ouvindo, porque às vezes uma conversa, uma interação com algumas pessoas pode mudar o pensamento, né? E no dia 6 de outubro, então, a gente vai dar essa oportunidade este ano de, pelo voto, cada munícipe escolher o seu prefeito para os próximos 4 anos. Ou prefeita. Para os próximos 4 anos. Então, a gente quer se colocar à disposição e sempre que a rádio abrir a oportunidade, a gente virá aqui falar, colocar o que o PDT quer fazer, como o PDT vai administrar, e seria isso então. Tá, bom okay. dia a todos. Tá bom, faltam 5 segundos, 4 segundos. Obrigado, pessoal, obrigado PDT, PP, PT, né? Foi bom conversar com vocês e se a Justiça Eleitoral nos permitir, nós vamos convidá-los outra vez sem problema nenhum. Um pandeiro pagodeiro invadiu a minha praia, fez carinho na cordiona que tocava o vaneiro. Um pandeiro pagodeiro invadiu a minha praia, fez carinho na